Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Lamentavelmente não deu certo, eu fiquei muito triste. Eu saí daqui, muita chuva, e não foi possível pousar e tivemos que ir para Campina Grande. Ficamos quase uma hora dentro do avião, retornamos de novo para Recife, mas os voos não tinham mais para Belém, o horário que tinha às 6 horas, e o que conseguimos não deu certo para viajarmos. Tive que retornar para São Luís, mas lamento. Deus abençoe a missionária Kellen, Gaspar, a todos que organizaram o evento, aos irmãos que nos ligaram, que estariam no evento. Nós queremos dizer que foi por causa desse imprevisto. Então nós saímos daqui 4 horas da manhã. 3 horas tu acordou. Hã? Tu acordou, se arrumou 3 horas. 3 horas já estava arrumado. Aí nós fomos para o aeroporto, mas não deu certo, né? Lamentamos. É assim mesmo, viu? Essas coisas acontecem. Vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, em nome do Senhor Jesus, todo o povo de Deus. Vamos cantar o 235. Comprado com sangue de Cristo, ao céu sim alegre eu vou, liberto do vício maldito. Já sei que de Deus filho eu sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras e gozo que vem do ouvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero, nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, com Cristo aos céus eu vou. Já sei, com Cristo aos céus eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, vamos lá, com Cristo aos céus eu vou. Já sei, com Cristo aos céus eu vou. Eita, glória a Deus! Nós vamos hoje continuar a nossa leitura bíblica em Êxodo, capítulo 22, verso 24, né? Estamos caminhando, lendo versículo por versículo de cada capítulo. 24 diz assim: E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Mensagem pesada, né? Observem que aqui a Bíblia está revelando um Deus que está deixando claro que a ira dele há de se manifestar, a ira dele há de agir. Veja que você tem ira, né? Esse substantivo masculino, e você tem o verbo acender.
esse verbo aí que a gente olha para ira, essa expressão af, fala de nariz, né? É como se ele tivesse respirando ameaças. Então, a minha ira, essa expressão no hebraico é do meu nariz, das minhas narinas. E aí ele diz que vai trazer, está aqui, ó, ele diz, se acenderá. Esse verbo rará, quente, furioso, queimar, inflamar. Veja que Deus, ele se inflama, ele se ira. Só que a ira de Deus não é uma ira irracional, não é uma ira emocional. Vamos aprender isso. Deus, pelo aspecto teológico, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E quando ele vai manifestar a ira dele, não é uma ira provocada por um estado de momento emocional. Não é uma ira ilógica. A ira de Deus, ela é a consequência dos maus feitos do homem, já o cúmulo do absurdo. É muito importante que a gente compreenda isso. A ira de Deus não é como a ira do homem. A ira do homem, ela surge de uma questão emocional, de súbito, de momento, mas a ira de Deus não. A ira de Deus, ela vem como um julgamento correto pela persistência no erro, pelo desrespeito pela vida, pelo desrespeito pela sua palavra e também pela paciência que o próprio Deus, ele já deixou muito tempo para que a pessoa pudesse se arrepender, para que a pessoa pudesse se voltar para ele. Então, ele está deixando bem claro aqui que haveria de manifestar a sua ira, acender a sua ira. Ou seja, Deus agora vai se mostrar furioso contra atos injustos, atos pecaminosos, atos cruéis. Nós falamos de Márcion, entre outros, que chegavam a falar que o Deus do Velho Testamento era um Deus sem amor, era um Deus sem paz, era um Deus descontrolado. Não, senhores. O Deus de Gênesis, a começar por Gênesis, indo por toda a Bíblia, é o mesmo Deus. Está lá em Malaquias. Eu sou o Senhor e não mudo. Ele é o mesmo. Lá no Salmo 90, de eternidade, lá pelo verso 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o mesmo ontem, está lá em Hebreus 13:8, falando de Cristo, Malaquias 3:2. Então, Deus, um dos atributos dentro da teologia é a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Situações não fazem Deus mudar, crises não fazem Deus mudar. Por quê? Se esse Deus ele for alterado de acordo com as circunstâncias, ele não é confiável. Esse Deus que na verdade vem uma crise, ele muda, vem uma situação, ele muda, aí toda hora ele fica oscilando, não é Deus. Deus, ele é imutável. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então, a ira de Deus aqui é por causa do mau procedimento do homem, do pecado do homem. Então, eu vou lembrar, você que canta, Deus é amor, Deus é tremendo, você que canta, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Se lembre também que ele pode te matar quando você continua no pecado, na teimosia, na rebeldia. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Nunca se esqueça de Hebreus 12:29. Nunca se esqueça. E o que diz Hebreus 12:29? Deus é fogo consumidor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Muito importante que a gente compreenda isso, viu? É bom a gente sempre entender a Bíblia, porque essa palavra de Deus, ela traz muita coisa boa para nós. Olha aí, ó, 12:29 está escrito assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha aí, o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós jamais queremos estar aqui para amedrontar você, colocar medo em você. Não, jamais, jamais. Agora, de uma coisa é certa, não se esqueça, quando você canta, esse Deus é tremendo, forte não falha, é verdade. Quando você canta, o meu Deus se move ao som da nossa adoração, é lindo. Mas também é bom cantar que ele é o Deus que queima, entendeu? Por isso que nós podemos analisar que Nadab e Abiú, Deus queimou. Por que queimou? Porque foram rebeldes. Nós podemos analisar
nós podemos analisar que, pelo aspecto bíblico, muitas pessoas foram punidas com a ira de Deus. Está escrito isso na própria palavra do Senhor. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre o castigo divino. Deus, ele envia o castigo divino. Pastor, o que é isso? Sim, senhor. Sim, senhora. E eu quero que você que está aí lavando a louça já, ou preparando o café, o marido que está me ouvindo, quem está no carro, quem está ainda no emprego, quem está saindo, mas está com o fonezinho ligado, lembre-se disso. E aqui, pastor Zé, por que Deus vai manifestar essa ira desse jeito? Deus estava falando aqui com o povo dele. Deus estava tratando com os israelitas. Deus estava dizendo, se vocês não cuidarem ou forem injustos com os órfãos, com as viúvas, essas pessoas indefesas, se vocês tirarem vantagens delas, se vocês atacarem elas, eu serei o defensor delas. Eu vou acender o meu fogo, a minha ira contra vós. Veja como é pesado. Eu vou acender a minha ira contra vocês. Eu vou acender o meu fogo contra vocês. É isso que Deus estava dizendo. Então, da mesma forma que eles estavam tratando mal esses órfãos e essas viúvas, sabe o que Deus iria fazer? Iria fazer esses homens ficarem ou viúvos ou viúvas. Isso é muito pesado, gente. Observem bem. Mas talvez você diga, pastor, mas como é isso? É a lex talionis. É a lex talionis. Quem planta colhe, gente. É por isso que Gálatas 6:7 é lindo. Quando nós lemos Gálatas, bem conhecido, né? Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Olha o que Paulo diz. É bem interessante isso. Não erreis. Olha, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não erreis. Tá vendo como é a Bíblia? O Deus da Bíblia é justo. Ele não vai sair por aí acendendo a ira dele contra qualquer pessoa. Ou alerta dele, ou sinal, não erreis, não me provoquem, não faça ações que venham contra a minha santidade, contra a justiça, porque eu sou Deus de justiça. Então, o Deus que é santo, já imaginou uma santidade sem justiça? Mostraria um Deus frágil, um Deus sem moral, um Deus sem princípios. Mas aqui ele está dizendo, eu vou trazer para vocês. Ou seja, se um homem oprimisse uma viúva, oprimisse um órfão, Deus iria colocá-lo na mesma condição, na mesma situação. Entenderam como é as coisas? E isso aqui é muito pesado, porque nós podemos analisar que o faraó, quando o povo de Deus estava crescendo lá no Egito, vocês se lembram desse episódio, em especial no capítulo 1, ele criou manobras, ele criou por sua imposição, pelo seu poder de monarca, ele mandou jogar os meninos nos rios, ele mandou matar os meninos hebreus, ele cometeu atrocidade. Ou seja, ele deixou alguns órfãos, ele deixou algumas pessoas viúvas, só que agora a Bíblia diz que quando você vai para o capítulo 15, que Moisés canta, olha como isso é importante. Como Moisés canta a vitória de Israel, sabe o que acontece? Sabe por que Deus matou muitos deles? Para aplicar sua justiça. Assim como o faraó matou muitos e deixou muitos órfãos e deixou muitas viúvas, semelhantemente Deus fez o mesmo. Deus fez o mesmo com o faraó aqui. Deus fez dessa forma, porque ele é justiça. Quando a gente pega o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes, que a Bíblia fala da morte de Císera, né, do capitão, veja que lá as mulheres em Israel, quando Jael mata ele, elas cantam, está lá cantando. A espada dele havia matado muita gente, havia desfilhado. Então Deus fez da mesma forma. Então, quem traz essa lei? Vamos lá. Nós vivemos hoje em um mundo onde o aborto está sendo aprovado de modo criminal. Aquela moça que, por causa do prazer, de uma noite de prazer, ela engravidou, ela não quer um filho. Ela vai lá e tira aquele filho. Um juiz pode não ver, ou um juiz pode até aprovar, ou um médico pode fazer, só que Deus está vendo.
E nós não devemos nos preocupar, nós devemos pregar a verdade e falar que Deus é justiça, alertar. Mas todas essas pessoas que assim o fazem, Deus irá puni-las, porque Deus é Deus de vingança. Romanos 12:19, a mim pertence a vingança. Então, todos os que mataram alguém e que nunca foi julgado, que fugiu, que escondeu, Deus vai vingar. Aonde você estiver, a ira de Deus vai te encontrar. A ira de Deus. E está reservado um dia, como diz o apóstolo São Paulo, em que Deus há de julgar a todos. Então, nada vai passar de modo passivo, de modo injusto perante os olhos de Deus. De maneira nenhuma. Todos, olha o que eu vou dizer para o Brasil, todos que estão agindo injustamente contra a palavra, contra os princípios bíblicos, a ira de Deus vai se manifestar. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se voltarem para Deus com sinceridade, aqueles que se levantam contra os princípios bíblicos, a ira de Deus vai vir contra a sua vida. Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu os filhos, Deus estabeleceu o lar, Deus estabeleceu um princípio de moral. Então, todos quantos se opõem a essa verdade, não importa quem seja, quem seja, a vingança de Deus, ela virá. Não adianta brincar, isso aqui é verdade, isso aqui é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. E todos os impérios e as grandes nações que se entregaram às práticas mais pecaminosas, onde estão elas? E Daniel 2:21 diz que Deus é quem está no controle. Ele é quem coloca, Ele é quem arranca. Então, os que se dão à prática da imoralidade, a um prazer descontrolado, em nome da luxúria, em nome da embriaguez, em nome do prazer descontrolado, fora da Bíblia, da libertinagem, o Senhor Deus vingará. Todos os atos de injustiça, de maldade, de falsidade cometido contra alguém, Deus vai julgar. Então, nós jamais poderemos impedir, nós alertamos, nós aconselhamos que a Bíblia ela é contra a morte de um inocente, é contra a prática do aborto para aquela pessoa que quer matar uma criança ainda no ventre. Entendeu? É muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, o que eu quero dizer para vocês, vivemos hoje em uma sociedade onde impera uma ideologia totalmente marxista, uma ideologia de homens que vem com um viés satânico. As universidades, elas estão cheias de pensadores e mestres que estão influenciando a mente de muitos. Olha aqui aos jovens cristãos que estão entrando para a universidade. Quando você for estudar Derrida, Michel Foucault, quando você for estudar Karl Marx, primeiro olhe para a vida deles. Veja a vida deles, veja como era o padrão de vida, o ensino que eles vão trazer, os ensinos que eles espalharão, são ensinos que buscam legalizar atos que eram ilegais da sua vida, que Deus era contra, que Deus proíbe. Se você quer compreender, por exemplo, a ideologia de gênero, olhe para a Judith Butler, olhe para todos os defensores dessa linha, vejam quem eram eles. Olhe para o perfil, a vida deles. Aqui não tem mais aquela ideia, não, o que ele ensina é bom, o que ele ensina me vale. Não, você tem que olhar agora primeiro para o caráter daquela pessoa. O ensino dele é um ensino que visa atingir a nós. Por quê? Porque quer legalizar algo que a Bíblia é contra. Nós não temos nada contra a sua vida ou você fazer o que você quiser. Agora, tentar agir contra a palavra de Deus, pronto, o nosso dever é alertar. Nós não devemos brigar, nós não devemos fazer arruaça, porque quem tem a vingança é Deus. Agora, fique certo, você que me escuta. A Bíblia diz que a vingança de Deus virá. Ela veio para Faraó. Deus lá no Mar Vermelho, quando agiu punindo daquela forma, era a vingança de Deus. Elias, quando Deus ordenou lá no Monte Carmelo, no capítulo 18 de 1 Reis, ele fazer aquela ação contra os profetas de Baal, é porque os profetas de Baal matavam crianças em seus cultos. E era uma coisa horrível, destruindo vidas inocentes. Então Deus trouxe a punição. Deus trouxe o pecado. Portanto, queridos, o que você semeia,
é o que vai ceifar. Oséias capítulo 10, verso 13. Está lá, aquele que lavra a impiedade cegará, olha aí, vai colher a injustiça, vai colher o mal, e vai ter como fruto a mentira, porque confiou no seu caminho e na multidão dos seus cavaleiros. Está aí. Então, Deus, ele é Deus. Quem age dessa forma, quem age dessa maneira, o julgamento de Deus virá. Então, muito cuidado. Esse é o nosso Deus, o Deus que traz vingança, o Deus que traz justiça. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta o mal, colhe o mal. Senhor Deus, obrigado pela vida dos teus filhos, pela palavra que estamos trazendo para cada um. Traz prosperidade, traz paz, traz vida e abençoa aos teus filhos neste domingo, a escola dominical, os trabalhos, culto à noite ou à tarde. Ó Deus, abençoe a cada um dos teus filhos. Que vivamos a tua palavra com amor, com dedicação e com fé. Ajuda-nos em tudo, Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia.